Caro Laércio, escrever uma carta como essa não é tarefa fácil. Agora, se você achar que não deve conversar comigo pelo motivo que for, não se acanhe em jogar essa carta na lata do lixo. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com os diretores do documentário Cartas para um Ladrão de Livros, que é um documentário super bacana sobre a história do Laércio, mas assim, eu não vou falar sobre isso. Quem vai falar um pouco mais sobre isso são os diretores. Eu gostaria que vocês contassem um pouco a história do que é o documentário, para o pessoal dos Cinéfilos Anônimos. Bacana. Então, esse documentário ele basicamente conta a história do Laércio Rodrigues de Oliveira, que é considerado pelas autoridades aí o maior ladrão de livros raros do Brasil, né? Ele basicamente furtou uma série de bibliotecas em vários estados do país, procurando documentos históricos, livros antigos que valiam muito dinheiro, né? Então, o filme conta um pouco dessa história dele, mas é basicamente um filme de personagem, assim, um filme que está mais interessado, acho que na personalidade do Laércio, que é um personagem bastante curioso, né, assim, e polêmico, do que necessariamente nos furtos em si, né? O Laércio é uma pessoa bastante sui generis, assim, e o filme é sobre ele. E como surgiu a ideia? Como chegou essa história até vocês? Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Essa história a gente até conta, né, um pouco no filme. Começa com o Carlos escrevendo uma carta. Ele tinha interesse em fazer uma reportagem, em primeiro lugar, sobre o Laércio. Escreve uma carta, o Laércio responde e aí começa essa troca de cartas entre uma pessoa que está na cadeia e um jornalista. E a partir daí o documentário começa uma série de desdobramentos. Quando o Laércio sai da cadeia a gente começa a gravar, ele é preso de novo, a gente continua gravando. Então, enfim, são idas e vindas na cadeia, a gente tenta acompanhar. Foram 5 anos, né, de gravação, né? E como que foi, assim, vocês se apegaram ao Laércio? Como é que é essa relação? Porque esses 5 anos é muito tempo, né, assim, envolvido com essa história. Então foi um percurso longo, né? Assim, o Laércio, nesse meio tempo aí do filme, né? Nesses 5 anos, o Laércio ele foi preso algumas vezes. Então ele entrava e saía da cadeia. Então o filme também acabou ficando refém aí, né? Desse sumiço compulsório do Laércio, digamos assim. E é isso também. Essa relação foi sendo construída muito aos poucos, assim, né? No começo o Laércio ele hesitava bastante em falar, dar detalhes sobre a carreira criminosa dele, falar, né, das pessoas para quem ele vendeu, enfim, ele hesitava em dar detalhes. Então é um processo longo mesmo, mas mas esse é o tempo do cinema mesmo, né? O cinema ele tem um tempo maior, mais dilatado, você precisa mergulhar nas histórias mesmo para que elas rendam, né? E teve algum momento que vocês acharam assim, não vai dar para finalizar, né? Porque essas vindas e vindas dele para cadeia deu medo, assim, tipo, não vamos conseguir terminar essa história? Na verdade isso foi mais pro começo, né? Porque a gente gravou uma primeira entrevista, ficou super empolgado com aquela história, né, cheia de detalhes, e aí ele foi preso de novo, ficou 2 anos, aí a gente falou, poxa, será que um dia a gente vai conseguir retomar isso e tal? Mas depois quando ele saiu a gente já voltou a gravar, aí ele foi preso de novo, aí a gente já conseguiu gravar na cadeia e a gente percebeu que não tinha mais como parar, né? Na verdade a dúvida era quando a gente para de gravar e não se a gente ia parar de gravar, porque sempre ia acontecer novas coisas para o documentário ser abastecido de novas histórias, assim. O Laércio, ele é assim, a figura, quando a gente assiste o documentário, a gente vê que é uma pessoa muito cativante, assim, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa fora da lei, ele comete crimes, assim. Como mostrar no documentário, assim, de uma maneira assim que as pessoas não torçam nem a favor, nem contra, que até vocês falam no começo do filme, a gente não quer mostrar que você é um herói, mas também não é o coitadinho, assim. Mas como mostrar isso de forma que não existe uma torcida, assim, tipo, vamos torcer pelo Laércio, mas na verdade ele também é um homem que rouba, né? Então, acho que você resumiu perfeitamente, assim, o Laércio ele é um criminoso e ele próprio, né, não doura a pílula, ele fala abertamente sobre os crimes que cometeu, e acho que é justamente pelo fato dele ser tão amoral e dele falar sobre isso tão abertamente que o torna um personagem tão singular, né? Assim, ele não é uma pessoa comum e ao mesmo tempo em que ele é super engraçado e ele tem uma forma muito cativante de falar, mas ele também é muito cínico, né? E acho que essa forma de o Laércio ser de fato
mexe com as pessoas. Tem pessoas que o odeiam, tem pessoas que ficam encantadas. Eu acho que esse é o papel do filme também, entendeu? Assim, justamente não tutelar o juízo de valor das pessoas, né? Acho que e no final das contas a vida é assim mesmo, né? Assim, as coisas não são tão preto no branco assim, né? A vida é feita de nuances, de zonas cinzentas, assim. Eu acho que e o filme bacana, o filme bom, na minha opinião, é aquele filme que suscita discussão, né? Se você não sai desse filme com um juízo de valor completamente fechado, né? Você tá aberto às interpretações, né? E sobre a questão do documentário no Brasil, você acha que ainda vocês, né? Vocês acham que ainda é bem aceito? As pessoas gostam ou ainda precisa abrir um pouco mais a mente das pessoas para assistir documentário? Acho que tem mudado bastante, né? Eu acho que a própria popularização dos serviços de streaming para você assistir na sua casa e tal. Não acho que as pessoas não assistam menos documentário ou não assistam documentário simplesmente que não gostam. Acho que às vezes é porque não chegou um documentário bacana até elas. E acho que a possibilidade de chegar novos documentários e documentários com linguagens diferentes, histórias diferentes, certamente vai fazer com que mais pessoas gostem de assistir documentários, né? Porque a realidade é muito rica, né? Às vezes as pessoas até falam, pô, a realidade supera a ficção. E a própria ficção às vezes quer contar uma história baseada em fatos reais, né? Porque isso dá uma certa legitimidade para a história. Então as pessoas buscam também conhecer a realidade. Então eu acho que a questão do documentário ser talvez menos visto é uma questão de acesso. Logo as pessoas vão também estar assistindo mais documentários e a nossa função como documentarista é levar essas histórias a essas pessoas. Bom, eu gostaria que vocês fizessem um convite para o pessoal do Cinéfilos Anônimos para ir assistir o documentário. Pessoal, fica o convite aí, Catas para um Ladrão de Livros, estreia agora em 1º de março, venham pro cinema, prestigiem, divulguem, por favor. É um cara que estuda para isso. Infelizmente, o cara estuda para isso. Foi localizado o nome de Laércio Rodrigues Oliveira. Laércio Rodrigues de Oliveira. Laércio Rodrigues Os ladrões Oliveira. mais procurados por furto de livros. Preso desde e gravuras. sexta-feira. Ele se enrolou bastante. E os furtos despencaram, que prova também que cadeia resolve, né? Cadeia resolve.